Bom, a primeira frase que eu gostaria de dizer que é Brasil, farol do mundo, ao som do mar e à luz de um céu profundo. É isso que a gente está vivendo agora. Nós estamos vendo renascer na alma brasileira aquilo para o qual nós escolhemos estar aqui neste momento. Nós estamos aqui para ancorar e manifestar algo que vai ser farol para o mundo, que vai inspirar todos, né? Então, eu costumo dizer que o nosso país, a nossa nação maravilhosa, ela hoje é o único país do presente e do futuro. Então, ela está inspirando o porvir. E nenhuma transição acontece sem que haja um pouco de turbulência, aquela pororoca que dá quando o rio vai encontrar com o mar. Né? Nós estamos saindo de uma pororoca, assim, de um rio muito contaminado, e vamos desaguar num oceano de luz em muito breve, mas a pororoca ela é um pouco desconfortável e a gente precisa ter força para surfar. Então, assim, metaforicamente falando, nós estamos surfando a pororoca agora. Então, nós estamos naquele momento em que nós estamos com as ondas agitadas, tentando ficar em pé nas nossas pranchas, mas a vitória desse surf, né, desse processo, é que nos levará e nos conduzirá a um imenso oceano de luz e de coisas boas. Nós estamos aqui por uma escolha múltipla, né, de várias dimensões, não é por acaso. Então, ninguém está aqui por acaso. E muito menos quem está num grupo como este, que estamos aqui ligados, né, pela busca do despertar, pela busca da compreensão e pela busca de um novo jeito de viver, de um novo jeito de estar no mundo, com mais consciência. Ninguém está aqui também por acaso. Ninguém está se encontrando nessas redes por acaso. Né? Nós estávamos aguardando, eu falo que é um exército de luz que estava aguardando para se erguer com as espadas de luz e ir avante, e é o que nós estamos fazendo. Isso é o que eu percebo nesse momento, e nós não podemos esmorecer, porque, como eu disse, é uma missão para a humanidade, não é só para o Brasil. E é isso que nós estamos vivendo, né? Este momento de transformação, né? Mas é o que também sempre falo, tem essa frase aí que o poder emana, todo poder emana do povo. Mas nós precisamos não esquecer de que para o poder, o povo ter poder, significa que cada uma pessoa precisa ter reconhecido o poder dentro de si. Né? Porque é a somatória de todos esses reconhecimentos dos poderes de cada um é que vai formar o poder do todo. Então, se as pessoas estão cheias de medo, se as pessoas estão cheias de dúvida, de incerteza, elas estão fracas. Né? Se a certeza ela vem da fé. A fé é a certeza total em alguma coisa. Se existe dúvida, essa fé está fraca. Então, que fé é essa? Que é meia fé. Então, eu vejo assim, ou tem fé ou não tem. Então, por que eu digo isso? Porque muita gente diz que tem fé, eu vejo aqui, né, sempre em contato com muita gente do meio religioso, eu tenho fé, estou preparado, eu tenho fé, não sei o quê. Mas na hora que o bicho pega, a coisa fica feia, acabou a fé. Entra em desespero, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, está tudo feio, está tudo desabando, me fala alguma palavra. Eu falei, não, por que eu vou falar palavra? Você não tem fé? Onde é que foi parar a sua fé? Acabou de repente? Nós estávamos dormindo no colo, né, assim, no colo, literalmente, de um projeto de poder, né, em nome que foi fantasiado por outro nome, disfarçado como um outro nome, e que nos sequestrou a todos. Né? Então, esse processo que vem vindo já, vamos dizer, quase 100 anos para chegar a desaguar nesse momento, e que veio infiltrando em diferentes áreas de atividade da sociedade, com nomes diferentes, com agendas diferentes, fazia parte de uma grande agenda de poder
que, em resumo, era uma agenda de escravização da humanidade. Então, assim, no momento em que nós acordamos, nós precisamos ter um exercício duplo. Primeiro, de humildade, porque as pessoas que se dizem conservadoras e que estão pelo valor da vida, pró-vida, pró-plano divino, pró-evolução, estão acordando para esta realidade que estavam sequestradas sem muitas vezes saber. E essas pessoas nunca se estruturaram, nunca se organizaram para poder defender nada, porque elas achavam que elas estavam sendo protegidas por algo que, na verdade, estava escravizando todo mundo. Então, as pessoas acordam, mas aí fica todo mundo atônito. Eu tenho visto isso assim. É muito fácil perder o foco, o objetivo. Mas não é porque as pessoas não sabem, é porque isso nunca foi trabalhado antes. Né? Ter foco em alguma coisa, você precisa ter o conhecimento sobre, de fato, como é que a coisa é nas suas diferentes dimensões, né, e aspectos, para você, inclusive, identificar o foco. Então, agora nós estamos vivendo, né, neste momento, exato momento, hoje começou uma nova etapa, uma nova fase desse processo, em que o que antes era o foco, agora está um pouquinho diferente. O foco agora tem que ser preciso. Aí as pessoas ficam, eu falo muitas vezes assim, assustadas com as coisas que, vamos dizer assim, a agenda contrária propõe, e ao invés de focar naquilo que precisa fazer, ela fica divulgando aquilo nos grupos, horrorizada, olha o que fulano falou, olha o que vai fazer. Então, se você tiver o foco claro de dizer, não vai fazer, porque não vai chegar lá, porque nós estamos no caminho certo, o que está para acontecer, ninguém vai parar. A evolução não vai parar, porque, entendeu? Porque, e aí essa coisa que você falou, que as pessoas, ninguém está combinando, é uma convocação do coletivo. Agora nós estamos todos, é como se a gente estivesse com pouco tempo, entre aspas, pouco tempo para olhar para si, nós estamos sendo convocados para o coletivo. Nosso papel agora é compor conscientemente essa alma coletiva, que é essa alma coletiva que vai fazer o processo acontecer. Então, nós estamos sendo literalmente convocados em planos mais sutis para estarmos compondo esse DNA da nação brasileira para realizar o que precisa ser realizado. Então, o que é o foco de todo mundo agora? Isso, mais nada. Né? Ir para o lugar que tem que ir, entender o que precisa ser feito, cooperar com aquilo ali, não dá. Eu estou fazendo uma campanha que é silencie a agenda contrária. Porque nada do que eles falarem que vão fazer, deixar de fazer, os horrores, a agenda o show de horrores, o show de insanidade, nós precisamos entender, como o Egon falou, o significado, abstrair, o que é o poder emanar de um povo. O poder, primeiro a gente entender que poder é algo que está ligado à nossa vontade soberana, ao que está dentro das pessoas, como o Egon diz. Emanar de um povo é quando o povo passa a ser o supremo. E é o povo que vai dizer. Então, o que disser lá, a gente ignora. A gente não pode dar repetição de voz, a gente não pode. Exatamente, tem que mudar o foco. A gente está neutralizando. A gente não pode dar mais voz a eles do que eles já estão fazendo, porque a nossa mídia aí, né, comprada, etc. e tal, ela está... nós estamos numa guerra de quinta geração, onde a grande arma é a desinformação, é uma guerra de narrativas, onde a desinformação é a arma. Desinformação como? Desinformação de quem está na agenda pró-evolução, porque não conhece tudo, porque não sabe direito, não consegue, às vezes, identificar, está desinformada mesmo do processo, ou porque escuta coisas que não são reais e acredita. Então, a desinformação que eles propagam na mídia para poder fazer a narrativa, a desinformação até nos outros que apoiam essa agenda contrária, porque também são levados por narrativas, né, que convencem, foram sequestrados na mente. Então, a desinformação é a grande arma.
Então, nós precisamos o quê? Nos informar com focos muito precisos. O que é que nós precisamos olhar, para onde e seguir ali adiante. Esse é o nosso grande desafio agora, né? Mas vai ter mais coisas pela frente, né? A gente sabe que os próximos dias agora vai haver mais balanço na coisa, muito balanço. Muito. Então, ali é que eu quero ver como é que é a fé desse povo todo, se eles vão se entregar para desespero ou vão enxergar além das coisas que estão diante dos olhos delas e perceberem que existem coisas grandiosas, tão grandiosas que não tem nem como explicar. Mas é incrível quando a gente vê as pessoas sendo motivadas de um ponto que é fora do seu interesse pessoal. Estamos todos por uma causa. E isso enobrece o ser humano. Porque quando você luta por uma causa, você transcende a esfera do pessoal, do individual, do interesse próprio, para o interesse comum. E isso dá significado para a vida, dá força, traz vitalidade, traz união, traz cooperação, traz força, né? Uhum. Então, assim, isso é lindo de ver, porque as pessoas estão ali passando por vários testes, né? De tempestade, de clima, de tudo, alimento, tudo, todo mundo. E é, assim, um ambiente de pacífico, no sentido de que existe, de fato, um espírito de cooperação. E essa cooperação é que eu falo que é a alma, que o povo brasileiro, que é o caldo, essa mistura de raças todas, começa a receber. Então, quando as pessoas falam, Brasil, pátria do evangelho, farol do mundo, não é só farol da orientação espiritual, porque tudo é espiritual. O que está acontecendo agora é extremamente espiritual. Quem separar isso do espiritual não entendeu nada do que é o espiritual, né? Verdade. Então, assim, o que está acontecendo já é um movimento do plano espiritual fortíssimo, né? E as pessoas estão respondendo a esse chamado interno, a essa convocação coletiva, muitas vezes sem nem estar pensando muito com o racional, não. É mente abstrata, é percepção, é motivação. Às vezes a pessoa entende ali que não pode porque vai acontecer isso, e pensa nas próximas gerações, e pensa no seu trabalho, pensa em tudo, mas uma força maior conduz para que a pessoa possa estar em situações assim extremas, né? De grandes desafios na rua, etc. e tal, mas ninguém desistiu, né? Então, isso é muito bonito de ver, né? Eu acho isso nos irmana, de fato, né? Isso nos irmana. E aí ver as nações aí ao lado começando a se inspirar em nós, isso é ser farol, entende? Isso é ser farol de um novo mundo. E essa inspiração, ela tem um nome, que é B da D. Entende? É isso. É uma lei universal, o livre-arbítrio não pode ser tirado de ninguém. E a era da libertação espiritual como é que o seu espírito pode se manifestar livremente na sua totalidade e plenitude se não houver a liberdade para que ele possa fazê-lo? Então, nós estamos aqui todos em nome dessa lei. E isso é magnânimo, isso é abençoado. Eu estou, assim, nossa, muito energizada com esse momento. O grande despertar. As pessoas estão percebendo que a união faz a força. Sabe, depois disso tudo, as pessoas vão passar por se tornar muito mais maduras, muito mais tolerantes para muita coisa, deixar de ser chatas, que muitas vezes são, exigentes e muita coisa fútil, banal, que fica brigando por causa de picuinha, de qualquer coisa. Quando a pessoa é lapidada dessa forma, ela começa a descobrir que os valores importantes não são aqueles que elas sempre acreditaram que fossem. Então, eu vejo pessoas aqui comentando aqui, por exemplo, porque as coisas só estão piorando, agora estão voltando aí com as coisinhas de novo outra vez,
usar o negócio aqui de novo, isso só está piorando. Não, gente, não está piorando. Pior sempre teve horrível. Vocês que se acostumaram a viver como escravos, a humanidade tem sido escravas por milênios. Acordem, parem com essa choradeira. Agora é o momento da lapidação. É um momento importantíssimo, o momento mais importante da história da humanidade. É esse momento que nós estamos vivendo. Porque, olha, o diamante, quando você vai pegar o diamante, você cava lá no fundo da terra, tira aquela pedra que parece uma pedra comum, ninguém diz que aquilo é um diamante. Aí ele tem que passar por uma lapidação no esmeril, durante muito tempo lapidando, até tirar aquele miolo lapidado, lindo, brilhante, que fica aquela peça maravilhosa. O ser humano é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Agora estamos na parte de uma das principais lapidações que o povo está passando. Então, está sendo retirada as cracas das pessoas, sabe? Tirar essa mania de ficar chorando, se reclamando, olhando para as coisas como tudo tivesse péssimo, e não consegue ter aquela visão positiva das coisas. Isso tem que mudar. Não tem, eu sempre digo isso, não tem lugar para o novo mundo de gente que só sabe ficar choramingando, reclamando e culpando os outros. Não tem lugar. Não pense que para vocês vai ter um lugar maravilhoso na Terra de Luz, porque não tem. Lá não é lugar disso. Lá é lugar de pessoas que são guerreiras e sacerdotes ao mesmo tempo, ou sacerdotisas. Pessoas que sabem amar e sabem lutar por aquilo que não acredita. Não tem lugar para coitadinho de mim lá. Então, vamos parar com essa choradeira toda, vamos perceber que esse momento é grandioso, é o momento do grande despertar, que ainda não terminou, tem mais coisas Não, vindo. tem mais coisa para vir, né? Tem mais coisas vindo por aí, e quem ficar aí nessa posição de, ai, que coitadinho de mim, eu estou sofrendo, que estão querendo fazer isso, fazer aquilo comigo, e que aquilo... Ou seja, já era. Ou você desperta esse poder dentro de você agora, ou vai sofrer muito, porque você vai atrair para você tudo que não presta. Toda essa energia impura que está aí vai para cima dessa gente. Então, e o ponto mais bonito disso tudo é que o ser humano atingiu o seu ponto da grande prova para desabrochar dentro dele o retorno do Cristo, que significa o seu eu sou despertando de dentro para fora, despertando o seu poder de dentro para fora, as suas capacidades reais, intrínsecas, que sempre estiveram ali abafadas, escondidas num monte de conceitos, choradeira de crenças erradas, um monte de entulhos que foram colocados em vocês. E agora é hora de limpar tudo isso. Isso não se limpa com reza, não se limpa com carinho, não é. É no esmeril. Tem que ser arrancado fora. Todo mundo tem a expectativa. Expectar é esperar ver. As pessoas têm um esperar ver alguma coisa acontecer no tempo que ela quer, da forma como ela imagina que tem que ser, etc e tal. Aí, quando não acontece, ou quando acontece alguma coisa, ou algo é revelado, a pessoa joga os cotovelos na mesa e se sente desiludido. Eu falo que as pessoas que choram por desilusão, elas estão cometendo um equívoco básico, porque desilusão era para celebrar. Porque desiludir-se é se livrar de ilusões, é sair da mentira, é libertação, em outras palavras. Toda ilusão que vai embora, ela é motivo de festejar, celebrar. Porque você se libertou de uma limitação, de uma visão, de uma percepção limitada da realidade. Então, as pessoas que têm essa tendência derrotista, que é mais fácil sustentar com a sua vida, ou seja, dando energia vital para um cenário negativo. E aí eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. De 1956 para cá, as profecias anteriores a isso
podem ou não acontecer, dependendo do que a humanidade fizer. Nosso destino está em nossas mãos, literalmente, nas nossas escolhas, no exercício desse poder que o Ergon falou, do poder interno de cada um, de dizer, eu não vou olhar para essa direção, porque se eu ficar olhando que tudo está ruim, que a NOM continua acontecendo, porque a agenda dos contrários continua, eles vão até o fim, eles vão continuar. O mais importante não é ficar olhando para a agenda deles, não, é olhar para a nossa. Olhar para o que a gente já está fazendo, porque é essa que vai neutralizar a outra. Exatamente. E nós vamos sustentar o cenário coletivo que nós queremos ver acontecer, materializar, porque no momento em que a gente permite aquele imaginário ficar nítido no nosso astral coletivo, nós damos vida, energia vital para aquilo, vai se tornando, vai se densificando e se manifesta. É assim que as coisas acontecem. Então as pessoas são, vou fazer pensamento positivo, mas não está entendendo que fala isso e logo em seguida dá um tiro no pé. Logo em seguida, vai logo olhar para o cenário mais terrível. Cada cenário que você coloca a sua atenção, aonde a sua atenção está, a sua energia está. Aonde o seu olhar toca, é aonde você está. Então, eu até entendo, não te cortando, eu esqueço, eu estou naquela idade que esquece um pouco as coisas. Quando você está falando que você coloca a sua energia naquele momento, e eu até entendo as pessoas até colocarem algumas cenas do que está acontecendo, como cena de perigo, olha só o que pode acontecer, porque eu acho que essas pessoas estão querendo alertar também outras, né? Olha só, se você não vier, não tiver consciência, você não vai acontecer aquilo com aquele nosso país. Olha, se você não prestar atenção, vai acontecer aquilo. Então, até entendo um pouco algumas pessoas quererem mostrar o que pode acontecer de ruim, para que a gente não consiga passar por, não precise passar por aquilo. Talvez nesse momento. Mas fala, Ergon. Responder a essa, complementar o que ela falou. Que imagina isso, Ana, uma pessoa escalando uma montanha, subindo. Então, dentro das pessoas tem a questão do medo. Ela, para subir a montanha, ela tem que estabelecer um foco, um objetivo, que é alcançar o topo da montanha. Se ela fica se distraindo, olhando de um lado, olhando do outro, e aquilo vai fatalmente fazê-la olhar para trás, também para baixo. E ou para baixo vai atrair ela para baixo, porque o medo cresce. Então, qualquer um sabe disso. Você vai subir num lugar alto, não olhe para baixo. Você olhar, ou lá embaixo, vai te atrair e você cai. Então, as pessoas que estão vivendo essa situação aqui, ela pode até, digamos assim, olhar para as situações todas que estão ocorrendo, mas não colocar o foco dela naquilo. E, de jeito nenhum, tem que ter um autocontrole, um autodomínio, de dentro do ser dela, ela saber, aquele não é o foco, são pontos de referência apenas. O foco é lá em cima e nunca desviar o foco. Porque se ela ficar brincando muito com isso aí, ela vai fatalmente olhar para trás e aí ela vai cair. E olhar para trás é ficar se perdendo nesta energia negativa que é o tempo todo, que a gente sabe que as narrativas que existem desse outro lado aqui, é justamente te tirar do foco. Exatamente. Desviar da atenção para você cair. Então, como é que ele faz isso? Ele te enche de medo. Eles estão fazendo isso direto pela televisão. Estão fazendo direto. Tá, como diz outro, é terror o tempo inteiro. Então, as pessoas precisam entender isso, que se elas ficarem brincando com essa situação e perderem o foco, que é a vitória da coisa, vai ser complicado. Vai ter muita gente que vai se perder no meio do caminho. Porque é um teste. Isso que nós estamos vivendo é um teste.
prova muito grande para individual e coletiva. Nesse momento, vitória está à nossa frente, que significa o topo da montanha está logo aqui, faltando pouquinho para chegar, bem pouquinho, e as pessoas estão aqui ainda dentro da caixinha, não conseguindo enxergar a luz no fim do túnel, porque a caixinha está fechada. Ela tem que abrir essa caixinha agora, abrir essa mente e abrir a coragem dela, a determinação, a certeza da vitória, porque é isso que vai levar. É igual um atleta em competição. Se ele ficar lá com nhanhanhã, ele já perdeu. É igual o que a gente sabe, né, dos samurais e tudo mais. E eles falam, sempre dizem assim, o guerreiro que... como é que é mesmo? Se ele duvidar da vitória dele na luta, não lute, porque já perdeu. Já perdeu. Uhum. Então, é assim que funciona. Não tem meio termo. Não tem. Eu tenho uma frase para concluir, para passar para vocês. Eu me lembrei agora aqui uma frase dos samurais. Também adoro ver essas coisas, né? Diz assim, se você vai entrar em uma contenda com o inimigo, e o inimigo e você é mais rápido, você é mais experiente, você é muito mais que o inimigo, você sabe disso, não há motivo para você entrar na contenda, porque o inimigo já perdeu, antes da luta. Se você sabe que é o oposto, que o inimigo é muito melhor que você, não tem motivo para você entrar na luta, porque ele já ganhou. Se vocês dois têm energia semelhante, têm tudo igual, não há motivo de guerrear, porque não tem vencedor. Dentro dessas frases, tem uma filosofia de vida assim, incrível, porque a luta, ao mesmo tempo aqui, que tudo isso que está aparentemente externo, não é externo. Não é externo. É dentro de cada um que está a batalha. É dentro de cada pessoa que está vendo essa luta. Então, ela tem que parar de entrar em guerra com ela mesma, lutar contra esse medo todo aí, e ela consegue vencer. Nós estamos aprendendo a ser humanos e divinos, né? Então, nós estamos em treinamento para nos tornar um dia uma hierarquia de luz. A humanidade... Emília, completando o que você está dizendo, só um adendo, que o ser humano, ele ainda é um bebê cósmico, né? Ele nem nasceu ainda, ele está no ventre da mãe Gaia, vamos dizer assim, fica mais bonito. Né? O ser humano é um feto que está já formado, está pronto para nascer. E esse nascimento dele como todo bebê, é uma dificuldade muito grande. Você sair da sua zona de conforto lá no ventre da mãe, que recebe tudo pronto, né? Para sair, para ter que lutar pela própria vida depois. Então, é uma coisa chocante fazer isso, sair de uma situação e ir para outra. O ser humano está passando exatamente por isso nesse momento. Ele está no momento do parto. Ele está nascendo cosmicamente falando. É exatamente. A partir daí que vai surgir o verdadeiro ser humano, porque ainda aqui na Terra ninguém é humano, no verdadeiro contexto da palavra. Ainda é um projeto de humano. Mas esse humano está sendo agora amadurecido, trabalhado, preparado, tudo para vai surgir aí o novo ser humano no cosmos. E esse processo evolutivo da humanidade que vai gerando, né, que a cada, vamos dizer assim, a cada humanidade, né, porque nós fazemos parte dessa, mas teve uma que nos precedeu, virá uma depois da gente. A cada humanidade, nós avançamos num processo de evolução e compreensão do ponto de vista da consciência do que somos nós, do que poderemos vir a ser. Nós estamos em treinamento de se tornar uma hierarquia. As pessoas perguntam, o que é esse novo mundo? Quando você pega um avião e vai para um outro país, ou vai para uma outra cidade, um outro estado, num lugar que você nunca foi, o que você faz? Você vai olhar e tudo que é novo você presta atenção de uma forma diferente.
Você muda a sua percepção. Você vai ter uma visão de costumes, de forma de agir diferente das pessoas daquele lugar. Às vezes, se for outro lugar, é outra linguagem. Você vai precisar adquirir novo código de linguagem. As tradições, as convenções, os protocolos, tudo diferente. O que é a diferença desse mundo que é da Kali Yuga, né, que é da chamada Idade das Trevas, onde tudo que é o oposto à vida era o que a gente entendia como realidade, ou seja, doença, sofrimento, dor, limitação, guerras. Isso tudo é um código de linguagem e um processo de cocriação da humanidade que o imaginário vê tudo isso como se fosse normal, como se a vida fosse isso. Esse novo mundo é como se estivesse se deslocando no processo evolutivo para um lugar onde a tônica é saúde. Se uma pessoa ficar doente, todo mundo vai falar, nossa, o que está acontecendo? Algo fora do normal. A tônica é evolutiva, é luz, é felicidade, é cooperação, é tudo oposto, né? Então, assim, imagina o que é. O normal é o saudável, não é o doente. A doença é uma decorrência do mau uso da vida. Exatamente. Então, no momento em que você migra para um olhar diferente, cria um novo código de linguagem, um imaginário diferente, você vai criar o quê? Um novo jeito de viver a vida. Esse é o novo mundo. É outra lente para enxergar a realidade. E isso depende de cada um no sentido de ampliar a sua percepção da realidade. Sair da mente lógica, racional, e ir para o abstrato, para o intuitivo, que é muito mais amplo. E é o que nós estamos aprendendo a fazer, olha, na marra. Porque o movimento que está acontecendo aí, eu digo para vocês, é muito mais intuitivo do que qualquer coisa. O que está movendo as pessoas por dentro não é razão, é além da razão. Vai para um outro sentido de existência, um outro sentido de vida, é algo que movimenta lá dentro, que as mesmas pessoas nem mesmo sabem ter consciência clara do que é. Mas já é uma manifestação do plano. As energias desse novo ciclo evolutivo, que levou 25.920 anos, que terminou, e que agora já está no início do novo, ele está finalizando. Sabe aquele apogeu do circo, onde todo mundo que apresentou seu número vai para o picadeiro e para receber lá o reconhecimento público? Nós estamos no picadeiro da era da Kali Yuga, das trevas. Todo mundo apresentou seu show de horrores, suas dores, suas limitações, toda a loucura que a humanidade produziu está sendo vista por todos. Mas, em compensação, o que acontece? O futuro, o porvir, a força desse novo ciclo de evolução que começou, é para a gente olhar para isso e dizer o seguinte, isso não vai acontecer mais porque nós não vamos querer, nós não vamos aceitar. E aí a gente faz a decisão está em nós. Por isso que o destino da humanidade está em nossas mãos. Por isso que o destino da nossa nação está em nossas mãos. Este é o nosso momento, né? Então, é o que a gente precisa agora focar. Não pode ter dúvida. Não pode ficar, não acredito mais, vou jogar a toalha, vou desistir, oh, meu Deus, né? Não. Isso é inaceitável nesse momento. Inaceitável. Isso aí é derrotista. A pessoa derrotista, ela está se condenando, se autossentenciando. Como o Ergon disse, não dá mais para fazer isso. Eu deletei todo mundo, tudo que não está vibrando na nova tônica. Ah, mas você está separando. Nesse momento, sim. Preciso do foco. Depois, se essas pessoas que estão equivocadas na percepção desse novo acordarem e vierem, serão recebidas com o coração aberto. Mas enquanto elas representam a âncora dessa energia que está indo embora, eu não posso me ocupar com isso agora. Eu tenho que estar no foco do trabalho a ser feito. Então, é o momento de todos nós, né? Gente, é o seguinte, olha os fatos. Eu peço a vocês assim, sobe o helicóptero, olha o tabuleiro de cima.
olha o tabuleiro de cima. Vocês acham que só por uma questão de brincadeira ou de treinamento estaria sendo distribuído para o Brasil inteiro uma frota para ir para a fronteira só por um... Não. Um gasto enorme? Não, claro que não. Isso não é uma brincadeira, isso não é um treino, isso não é um treinamento, né? Vocês acham que fechar o espaço aéreo é um treinamento? Não. Vocês acham que todo esse período as pessoas se reunindo de livre, espontânea, supra-vontade, porque eu não vou falar que é uma vontade qualquer, é uma brincadeira? Não. Isso é fato. Olhem os fatos. Use a lógica. Não deixe ninguém te persuadir, né? E dizer que não. E olha o que está acontecendo e a repercussão disso no mundo. Olhem os fatos, né? Ah, mas por que não saber, não falou nada? Porque é o seguinte, tudo tem etapas. Vai chegar uma hora que a etapa de fazer o movimento, de realmente assumir e dar o basta que todo mundo está esperando, precisa de configurar uma série de coisas que nós estamos configurando. Nós fazemos parte, nós somos o plano, vocês não entenderam isso? Nós somos o plano, nós fazemos parte do plano. Enquanto, como a gente é meio desinformado, a maior parte das pessoas, enquanto não cair a ficha do que precisa ser feito, vai adiando. Mas, paralelamente também, vocês acham que é simples montar num país de dimensão continental, de Oiapoque a Chuí, uma proteção para evitar massacres e etc. e tal? Fato. Realidade. Não duvidem disso, vocês estão vendo. Olho na realidade mesmo, não vai olhar na realidade da mídia que está, na narrativa que quer te tirar da realidade. Aquilo ali é o que a gente... É o pirata, realidade pirata, o aplicativo pirata. Você tem que olhar na realidade real. Então, desliga aquilo, as vozes que você não quer ouvir. Seja nas redes sociais, na mídia, desliga e olha de frente para a coisa, porque todo mundo tem capacidade de entender se olhar bem. Se olhar bem, todo mundo tem capacidade para entender o que está acontecendo. Então, não temam. Vai acontecer. Só isso que eu posso dizer. Está acontecendo. E vai chegar ao ponto que todo mundo espera. Mas faça a sua parte. Olha, faça a sua parte. Há muito tempo que a gente vem falando, o Luciano César falando sobre a Operação Storm. Vocês lembram disso, né? E a gente esperando, e agora? Vai ser agora, não é? Vai não. Por quê? Por que não aconteceu ainda a coisa? Bom, hoje em dia, vou contar algumas coisinhas aqui que as pessoas não sabem. Eu tenho uns amigos lá em Zurique, por exemplo, que eles são, um deles lá é coronel, né, formado da aeronáutica, e que trabalha junto lá com a Redenção, ou seja, com a Aliança da Terra. Então, e a companheira dele lá, ela é perita em questões de política, documentação, também essas documentações internacionais, essas coisas todas. Então, eles têm me falado muita coisa, né? A gente se fala quase todos os dias. E então, ela fala, olha, aqui na Suíça, os bancos estão todos quebrando, falindo. Vocês estão me ouvindo? Falindo, quebrando. Os bancos, tem um deles lá, ele falou nomes, falou tudo. Tem um deles que está vendendo o prédio deles, que é um prédio gigantesco, né? Porque a Suíça é a capital dos bancos no mundo. Eles estão vendendo um prédio gigantesco que tem mais de 800 anos de idade, quase 1000 anos. Este banco está vendendo
o prédio para levantar fundo, para se segurar. Eles estão se agarrando no capim do barranco para não cair no abismo. Estão despedindo centenas, milhares de funcionários. E não é só na Suíça, está acontecendo isso por toda a Europa. As bolsas de valores quebrando. Então, eu acho interessante quando as pessoas falam assim, você fala, vocês falam, todas essas coisas, nunca acontece nada. Ora, não é porque vocês não veem a coisa no nível global, o que está acontecendo, é que não está acontecendo nada. Porque o que as pessoas querem ver, eu não sei o que elas querem ver, elas querem ver alguma coisa assim que aconteceu no bairro delas, que querem ver que aconteceu alguma outra coisa ali, porque se ela não tem um alcance de conhecimento assim grande, não vai ver, porque é como uma formiguinha, ela está do lado de uma pessoa, um ser humano, e ela não tem a menor noção do tamanho que aquilo tem. Então, ela nem olha mais. É a mesma coisa, as pessoas olham e não veem, escutam, mas não entendem. Então, a gente fala, a Emília fala, a Ana fala, o Luciano fala, outros aí falam, e só uma minoria que consegue entender. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você entender o que você está ouvindo. Então, as coisas estão acontecendo, sim, no mundo todo. O Brasil é o foco principal. Ele é como é que chama? O estopim da coisa. O Brasil é o estopim. Sabe quando você põe um foguinho ali no estopim, que vai ter a bomba quando ela explode? Então, é isso que está acontecendo, pessoal. Vocês estão vivendo o momento mais importante da história da humanidade. Vocês ainda não se deram conta, ainda estão se preocupando com besteiras. Chega a ser irritante o tamanho da falta de informação que tem. Estão vivendo um momento histórico. Tudo que está acontecendo aqui vai ser narrado daqui 1000 anos nos livros de história. Então, aprendam a abrir os olhos e perceber o que está acontecendo. Aprendam a enxergar o momento que estamos vivendo e dar muito valor para isso. É extremamente maravilhoso o que está acontecendo. Um momento em que o mal será extirpado da face da terra de uma vez por todas. E vocês estão aí se preocupando com picuinhas. Vamos abrir os olhos, ver a grandiosidade disso tudo. Não é possível uma coisa dessa. Será que é preciso apanhar muito para aprender? Porque é para isso que serve a dor. Quando não aprende por amor, aprende pela dor. Então, esse momento que estamos vivendo, as pessoas vão passar por isso tudo. Ou você abre a mente e começa a ver com os olhos da verdade a coisa, ou pode ter certeza que a dor vai entrar em cena. E você não vai gostar nem um pouco. O Brasil vai se tornar uma potência mundial, é o país mais rico do mundo, que tem um povo maravilhoso. O que precisava aqui é tirar os ratos, né? Tirar as baratas, tirar toda essa praga que está aí. Isso aí é pouquinho, gente. O resto é só despertar a consciência delas, dar um empurrão e pronto, nós vamos ter um país aqui incrível. Então, o que acontece é o seguinte, não ter uma postura, nesse momento, proativa, é uma escolha. E nós precisamos escolher aquilo que nós estamos manifestando nesse mundo agora. Então, o processo evolutivo da humanidade deságua no Brasil. Eu já disse isso em outras lives aqui, deságua no Brasil. O Brasil é a pátria do Avatar. Avatara, né? Que é o nome certo de falar. É aqui que nós temos reunidos a síntese da história evolutiva da humanidade. Verdade. Um conglomerado de almas que já passaram por muitas. Aqui é o começo, meio e o fim de tudo. Isso, de tudo. Então, nós não nascemos aqui por acaso. O que move hoje as pessoas
é algo que nós vamos aprender no novo ciclo, chamado amor fraterno. Isso é algo que não é fraterno do ponto de vista religioso, não. É do frater, no sentido de irmandade, irmã. Nós temos que ser fraternos para com os elementos da natureza, nós temos que ser fraternos para uns com os outros, e agora nós temos que aprender a ser fraternos com a lei da evolução. Nós não podemos mais permitir que lesa a evolução, lesa a pátria, lesa a humanidade, lesa a divindade dentro de cada ser humano. É isso que nós estamos botando fim, gente. É com isso que nós estamos acabando. Nós estamos acabando com um desmando da lei divina. E nós temos hoje uma figura que representa isso. É um ícone que representa esse desmando da lei divina dentro da perspectiva nacional e que as pessoas ainda ficam seguindo o que ele fala. Uhum. Nós precisamos entender que a nossa voz é pró-vida. Nós somos a humanidade que está erguendo-se na luz. Nós, com as nossas mãos, estamos redirecionando o caminho da nossa pátria e do mundo a partir da nossa pátria. Todo mundo está olhando para o Brasil nesse momento. O mundo todo. O mundo todo está olhando aqui. E qual é o farol? Qual é o farol? O farol está na luz, na intensidade da luz que cada coração é capaz de emanar. A soma dessa luz é o grande farol visto do ponto de vista cósmico. E é tão forte isso que até do ponto de vista geotérmico está havendo alterações no campo eletromagnético sobre o Brasil. As pessoas não percebem que está tudo ligado. Então, essas alterações que as pessoas falam geotérmicas, geomagnéticas que estão ocorrendo sobre o Brasil, sobre a América do Sul, sobre as movimentações, é uma decorrência desse campo de força que nós estamos nos permitindo colocar em movimento pró-vida, pró-evolução. E nós estamos colocando, sim, fim aos crimes de lesa humanidade, de lesa às próximas gerações, não respeitando a integridade das crianças e dos jovens, de lesa evolução. Esse é o momento que a gente está fazendo. Esse é o momento do grito verdadeiro da independência da humanidade de forças que estavam escravizando a humanidade. E esse grito está na garganta de todo mundo. E as pessoas que não estão conseguindo estão adoecendo da garganta. Nós temos que dar voz à nossa consciência. E não aos horrores que a outra agenda fica colocando aí nas nossas agendas. Silencie aquilo que você não quer ver acontecer. Não tem aquele ditado que diz, não durma com quem você não quer ser? Não escute aquilo que você não quer alimentar com a sua vida. Não olhe para aquilo. Dê aquilo um comando de eliminar, de neutralizar, de acabar com aquilo. Não alimentarei isso, porque isso não vai acontecer. Porque eu não quero. Isso é consciência. Nós sabemos que isso não é bom para o todo. Enfim, não tem discussão. Não dá para discutir. O Brasil é um berço maravilhoso e nós precisamos nos unir nesse momento mais do que nunca. Só para vocês terem uma ideia, no início de novembro eu ia fazer uma jornada iniciática sobre a ciência secreta do ar, e hoje eu tenho atendido muitos grupos, as pessoas estão num nível de ansiedade, insônia altíssimo. Eu falei, gente, tem uma coisa que todo mundo precisa saber: aprender a respirar. E aí eu estava explicando isso, conversando, fiz com alguns grupos, e as pessoas começaram a perceber o impacto disso no desenvolvimento da lucidez. Por quê? Porque quando você respira bem, o prana entra, e prana é consciência, circula melhor.
O impacto disso na questão da insônia, porque quando você respira profundamente, o nervo vago vai equilibrar o processo do parasimpático e do simpático do ponto de vista fisiológico, que o parasimpático é o que permite o sono. É o estado em que você está dormindo, ou seja, recarregando a sua bateria. E o simpático é aquele estado em que a pessoa está na sua total atividade. O que está acontecendo com as pessoas? Atividade, 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 excesso. Então, elas estão na simpaticotomia. E aí, o que acontece? Chega na hora do sono, ela está em vigília. Então, se você sabe respirar e equilibra o eletromagnético do corpo, você vai continuar atuando, vai ter lucidez, vai melhorar o seu metabolismo, vai melhorar a sua insônia, vai baixar o seu nível de ansiedade, e nem isso as pessoas sabem. Então, o que eu fiz? Eu ia fazer, eu não vou fazer. Já adiei 2 vezes, agora eu vou fazer. Mas é importante as pessoas entenderem, eu estou com febre, estou com resfriado, dessa influenza que está aí de novo, né? Que eles estão dando o nome de outra coisa. Então, deita do lado direito do corpo, tá? Deita do lado direito do corpo, que a febre abaixa. Aí vocês vão querer saber por quê, não é o caso de eu falar aqui agora, mas existem conhecimentos sobre nós que nós não sabemos, mas queremos ir para a 5ª dimensão, queremos ascensionar, queremos adivinhar o futuro. Excesso de ansiedade é excesso de futuro, quer ter controle daquilo que não tem. Excesso de depressão é excesso de passado. Então, assim, vamos ficar no presente, fazer aquela parte que nos cabe, vamos respirar, vamos entender como nós funcionamos por dentro, porque nós temos toda a condição de equilibrar essa, como o Rigon está falando, porque vocês estão calmos. Claro, a gente precisa usar o conhecimento que a gente tem para dar essa equilibrada. Senão, você fica aí querendo, tateando no escuro, cada hora você pega um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra, e não sabe o que fazer com esse conhecimento, e na hora H, você escorrega para outro campo. E aí você é levado no arrastão da inconsciência. E nós somos, assim, escravizados pela ignorância. O que hoje a gente vive é a escravidão que nós permitimos pelo nível de ignorância que nós chegamos, né, de acreditar numa agenda que nos tirou a própria dignidade como seres humanos. Agora não mais. E acreditar que essa agenda é o normal, é o correto, o que é pior ainda. Uhum. A gente vê assim um palco, né, tudo é um teatro, um grande teatro, onde todo mundo pensa, ou então um filme, tudo isso um filme de tela de cinema, onde os protagonistas estão vivendo aquele filme, estão pensando que aquilo é real, e é um filme. Não é real. Nada disso que está acontecendo aqui é real. Como explicar isso para as pessoas? Que nada disso aqui é real. Por que não é real? Porque este mundo não é real. Este mundo, ele é formado... nossa, eu tenho estudos aqui, a Emília, eu sei que tem também, que provam isso por A mais B, de que é o nosso cérebro, a nossa mente que percebe o nosso mundo de forma, um mundo que nós chamamos de material, mas ele não é material, ele é energético, não existe matéria. A matéria nada mais é do que condensação de moléculas, né? Então, de energia. Então, tudo é energia. Esse corpo que nós temos aqui, ele também não é real. Então, este filme, para ficar mais romântico, assim, esse teatro todo que está acontecendo, tem um roteiro, digamos que ele tem um roteiro tronco, uma coluna vertebral desse roteiro, né, que vai levando a história dos protagonistas ali que estão participando
onde cada um está dando um pouco de si. Os protagonistas, de maioria geral, eles não conhecem esse roteiro. Eles não têm acesso a esse roteiro, porque também nunca se interessaram em aprender qual é esse roteiro, porque eles ficaram perdendo tempo demais com historinhas que foram colocadas na cabeça deles, que muitas vezes são pedacinhos da história toda que estão lá de trás, lá de longe, lá do passado. E aí eles não entenderam nem o passado, nem não estão entendendo o presente. E por não entender nenhum dos dois, também não entende o futuro. E o que nós estamos fazendo aqui é tentando mostrar para as pessoas, o que é muito difícil, é tão difícil quanto dizer para um cego de nascença como é a cor vermelha e como é a cor azul e qual a diferença entre os dois. Alguém consegue fazer isso? É muito difícil, é muito difícil. Ou talvez até impossível. Mas é um exemplo aqui que eu achei para dizer esse momento que nós estamos vivendo. Então, tem uma coluna central e todas essas provas que as pessoas vêm passando, essas provas que eles estão todos sendo provados, todos que estão aqui estão sendo testados até a última gota de suor. Tudo está sendo testado. O que ela pensa, o que ela faz, as suas reações, como que ela vê as coisas, tudo faz parte de um teste. Por quê? Olha, para você mudar de ano, né, como a Terra vai acontecer agora, ela vai mudar de fase, ela vai mudar de ano. Nós vamos deixar de ter um planeta, de viver num planeta de expiação, para passar para um planeta de regeneração. E isso significa um reencontro com consciências de irmãos cósmicos que, no passado distante, já tiveram contatos com a humanidade, depois não foram impedidos de interagirem com a humanidade por outras forças ainda mais superiores, e agora chegando o momento, através de essas energias, voltarem a interagir com as nossas. Então, está sendo dada a oportunidade para essas pessoas para se lapidarem diante dos quadros que vão acontecer. Já estão acontecendo, mas vai acontecer mais coisas. Dessas pessoas retirarem essas impurezas ainda de cima. E como você, Ana, estava falando da rua, das coisas que as pessoas estão descobrindo, a solidariedade, a amizade, a fraternidade, tudo. Quando você amadurece por dentro, você joga as picuinhas para fora, você joga aquelas coisas fúteis, banais, sabe? E eu avalio muito a mentalidade das pessoas pelas perguntas que elas fazem. Então, quando essas perguntas são chão demais, você vê que vem num processo de curiosidade e não um processo de busca de conhecer a verdade, conhecer uma coisa superior, mais profunda. Não, elas ficam só ali na casquinha, ela não sai daquela casquinha da superficialidade da vida. E com isso elas não amadurecem, elas não olham para dentro de si mesmo, não observam a si próprias. Então, o crescer dela, a evolução dela vai ser difícil e vai ser dolorosa. Por isso que a gente fala aqui o tempo todo, gente, olha para dentro de si mesmo, volta para si mesmo, não fique se preocupando se vai ser assim, se vai ser assado, nem se vai ser agora, se vai ser depois ou vai ser depois. Tudo acontece no momento exato que tem que acontecer, de acordo com cada um. Mas não vai acontecer nada nem um segundo antes, nem um segundo depois. Nós estamos vivendo um processo cósmico e tudo é extremamente preciso, altíssima precisão. Então, nenhuma consciência divina superior vai fazer qualquer coisa, seja ela o que for, acontecer no momento errado, porque daria tudo errado. Tudo errado.
E para dar certo, a ponto de uma galáxia inteira atravessar dentro da outra, e uma não incomodar a outra, não tocar em nada, nada acontecer. Este mesmo sincronismo perfeito acontece na vida das pessoas, com o intuito delas abrirem a mente para o universo, saírem dessa caixinha preta, escura e sem janela. Pronto. Para começarem a olhar com os olhos da verdade e não da curiosidade banal, fútil, sem importância nenhuma. Aprendam a discernir as coisas, dar valor para as coisas, valor para o que é importante, dar menos valor que é menos importante. Isso é demais de importante, demais. Isso é maturidade, é aprender com as coisas, com a vida, aprender a observar tudo, observar os insetos, as pedras, a natureza, as árvores, as pessoas, as reações, os olhares, tudo. Porque você começa a aprender a interagir com o universo, a interagir com a vida. E quem vive na caixinha preta não percebe nada. Eu sinto que tem muitas pessoas que estão despertando agora. Isso não significa que porque você acordou para esse momento agora, que você não traga bagagens. Às vezes as pessoas ficam falando, nossa, mas vocês estão muito mais lá na frente, eu estou muito atrás, eu estou muito isso, muito aquilo. Gente, é um cuidado que nós precisamos ter com amor a nós próprios, porque a divindade habita em nós. Então, se você partir desta realidade, dessa máxima de que a consciência divina habita, eu tenho até feito com as pessoas um trabalho de ensinar a orar de forma diferente a partir desse conceito, que não é orar para algo fora de você, mas para o Criador que em mim habita. Então você vai cada vez mais, porque a ascensão da consciência, a expansão da consciência, o despertar da consciência não é para fora, é para dentro. Então, quando você está diante de uma situação que você percebe que você está muito ansioso, querendo saber como o Egon está falando, o fulano vai fazer isso, ou quem vai fazer aquilo, vai acontecer isso, não vai acontecer, você precisa olhar para dentro, entender o seguinte, gente, eu estou ansioso para saber. Isso é uma ansiedade. A ansiedade, ela te desvia do foco, te tira para fora, te puxa para onde você não deve ir. Porque a construção do futuro, do porvir, depende da qualidade da consciência no presente. Então, o que está acontecendo hoje, muito trabalho que tenho feito com os grupos, etc. e tal, é começar a aplicar o conhecimento real nas atividades da vida diária. Qual é o maior desafio que nós estamos enfrentando agora? Uma virada, uma transformação. Não foi dito, não ficará pedra sobre pedra? Gente, pedra sobre pedra em nada que tem forma. Forma de governo, forma de relacionamento, forma de pensar, forma de sentir, tudo isso é forma. E não ficará pedra sobre pedra, porque para uma nova realidade, para construir de um novo mundo, nossa lente terá que ser nova, nossa percepção terá que ser nova. Então, se você está muito aflito para saber, porque você está com medo do que pode vir, você está querendo controlar o que pode vir, ou porque você quer saber o que você vai fazer com a sua vida, com os seus parentes, etc. e tal, respira e fala, olha, eu estou ansiosa, olha para a sua ansiedade, eu estou te vendo, ansiedade, conversa com ela, eu vi você, eu estou te enxergando, mas você não vai caminhar dessa forma, porque eu, a autoridade divina que em mim habita, não preciso de você para saber o que eu preciso fazer. E aí a gente começa a caminhar numa linha, que é como o Egon fala, que ela sai desse tempo linear e você começa a caminhar margeando a sensação do eterno agora.
de que a vida acontece momento a momento, é no presente. Que eu costumo dizer, se eu tiver na mesa posta, eu pegar um talher e mudar de lugar, colocar lá na ponta da mesa, se eu tiver que buscar esse talher, eu acabei de alterar o meu futuro, porque eu mudei de lugar. Eu vou ter que levantar e andar mais para lá buscar esse talher. Então, cada movimento que eu faço agora é como um caleidoscópio, que cada movimentozinho de milímetros reconfigura tudo ali dentro. A gente reconfigura o futuro agora. Então, uma dica que eu queria dar para vocês, assim, não deixem o medo todo mundo tem, porque nós crescemos aprendendo que o medo é uma coisa normal. Então, a nossa civilização está aprendendo a ter coragem. O que seria da coragem se não fosse o medo? Então, nós estamos aprendendo a ter coragem. Olha que coisa linda que está acontecendo. Verdade. Convide a sua coragem para lidar com o seu medo. De onde vem a sua coragem? Do divino em você. Então, mais uma vez, olha para dentro. Então, quando você enfrenta qualquer medo, a tendência é ele desaparecer. Porque ele não é real. Ele é uma criação. Então, você começa a lidar. E eu acho que no momento agora, talvez assim, ouvindo, né, tudo que nós falamos, refletindo com vocês, com as perguntas que chegam, nós temos essa compaixão pela nossa própria existência. Nós precisamos nos amar com respeito, né? Trazer uma qualidade de vida para dentro de nós. Eu tenho certeza que as nossas perguntas vão mudar. Porque quando a gente olha para dentro e a gente tá com raiva, estou com raiva daquela pessoa da família que falou que é não sei o quê, que é contra, que vibrou lá com a grande trapaça que foi feita, etc. e tal. Então, você sabe que aquela pessoa não está vibrando no mesmo canal de comunicação. Então, o que você faz? Dá a distância de consciência. A distância de consciência pode ser um silêncio temporário, ou bloquear durante um tempo, porque nesse momento você não pode se dar o luxo de ficar querendo gastar energia para tentar aquela coisa do avião. Se você perder o ar, você tem que colocar primeiro a máscara em você para depois cuidar do outro. Então, todos nós estamos agora sob esse processo de ar despressurizado, porque tudo que estava sob controle aparente saiu. Nada que a gente tinha como referência de que funcionava, funciona mais. Então, é natural que as pessoas fiquem ansiosas, é natural que as pessoas tenham medo, é natural, mas também é natural que você comece a usar o conhecimento que você está buscando, de reconhecer que a força para lidar com isso está dentro de você. A lucidez. Tem gente que pode chamar você de uma pessoa alucinada. Agora, uma pessoa alucinada é diferente de uma pessoa lúcida. Então, você sabe que você não está alucinado, você está lúcido. A outra pessoa pode até ver isso como alucinação, mas você sabe que não é. Então, descansa na sua certeza. Descansa nessa certeza. Porque isso, essa confiança que você tem no que é dentro de você, que é consciência, que é luz, que vai organizar o seu pensamento, que vai organizar a sua palavra, que vai organizar seu sentimento, é que vai te trazer saúde, bem-estar, equilíbrio emocional e condições de atuar nesse momento da melhor forma possível. Então, ame a sua vida. Se ame. Ame a oportunidade de estar aqui nesse momento. Ame essa magnífica experiência que nós estamos tendo no coletivo, que vai nos levar para um outro patamar evolutivo, um outro patamar de consciência, para novas experiências da jornada da vida e da evolução como ser humano. Esse é o nosso momento, gente. Então, assim, do ponto de vista mais prático de realidade do mundo, dessas transformações, das mudanças nas formas, né, de governo, de tudo, fazem parte desse processo, mas não é tudo.
Então, o reflexo da nossa lucidez é que vai ajudar a organizar isso. A maior resistência que a gente pode oferecer é a da lucidez. É a da consciência. Não tem outra. E é isso que a gente precisa agora se irmanar, né? Então, assim, é realmente nós entendermos que esse momento é inédito na história da humanidade, gente, é sem precedentes. Não tem, porque é um processo evolutivo, isso não... aconteceu assim em tal ano, aconteceu, mas as circunstâncias, o tabuleiro era diferente, as peças eram diferentes, as circunstâncias o momento era outro, o ponto de evolução da humanidade era outro, o mundo estava posicionado de outra forma, a interconexão entre o mundo era diferente. Nós não podemos olhar para trás. A gente pega o que a gente aprendeu lá atrás, mas nós precisamos estar aqui no presente para poder ficar atento ao que é real, ao que é o foco, ao que está dentro e como a gente vai seguir. Isso, gente, é a organização mental que todo mundo está precisando. Então, você não consegue focar com precisão no seu objetivo, no seu futuro. Então, o momento que você está aqui, considera que é o presente. Então, este seu presente precisa ter um foco preciso. E, para isso, você precisa estar muito bem firme, sem instabilidades. Se você fica com medo disso aqui, começa a duvidar daquilo, e tem mais uma frase que todo mundo diz, eu não vejo a hora disso acontecer. Aqueles que não veem a hora daquilo acontecer, não vão ver nunca, porque isso traz uma instabilidade enorme dentro dele, porque começando que só a frase, você já está informando ao seu inconsciente que você não quer ver aquilo. Você está programando negativamente o seu inconsciente para não ver. Por isso eu digo para todo mundo, nunca diga essa frase. Diga, eu vejo tal coisa. Eu estou lembrando aqui do filme Avatar, que um olha para o outro e fala, eu vejo você. Isto aproxima, conecta, liga, estabelece uma ponte entre uma coisa e outra. Então, as pessoas têm ainda muita programação negativa comandando a vida delas. Nós devemos observar tudo que é positivo, que nos traz uma programação invertida daquilo que queremos. Devemos ter em mente um foco, um objetivo a cada passo de tudo que você vai fazer, e você tem que focar naquilo e aproveitar as experiências do passado, mas você tem que ter certeza e convicção onde você quer chegar. Tem que ter determinação. E isto é coisa dos guerreiros, né? O guerreiro que tem determinação de, se você vai entrar para uma contenda, para uma luta, coloque dentro de você que você já venceu. Porque se você tiver dúvida disso, nem entre, porque você já perdeu. Essas sutilezas das coisas são muito importantes, extremamente importantes, que a maioria das pessoas não dá importância, não presta atenção em si mesma, não se vigia, não observa seus pensamentos, seus anseios, sua ansiedade, como a Emília tão bem falou. A ansiedade faz um estrago na vida das pessoas, mas elas alimentam essa ansiedade o tempo todo. Não tenham ansiedade. Confiem, tenham fé, acreditem que o universo está conspirando a seu favor o tempo todo. Porque se estivesse conspirando contra você, você já era, você já nem estava aqui mais. Se está nesse momento, se você está vivendo aqui toda essa experiência de vida, porque ele confia em você. O universo, Deus, como quiser chamar. Eu prefiro chamar de universo, para mim ele é o todo universo. Então, ele confia em você, ele acredita em você, ele está te dando todas as oportunidades para dar um salto quântico
consciencial para um novo tempo, um novo ciclo, uma nova existência, um paraíso, uma terra prometida, como queiram chamar. Mas é isso que está sendo construído. E para chegar lá, precisam tirar todo o entulho, todas as impurezas, todas as sujeiras das personalidades, todos os medos, porque neste paraíso não entra ninguém impuro, não tem jeito. Por que não entra? Porque se entrar, vai ser destruído. A energia de lá é muito rápida, é muito elevada. É como você aproximar uma velhinha perto de uma fogueira muito grande, muito quente, você vai se derreter. Então, purifique-se, limpe-se de dentro para fora e a sua energia vai se expandir, vai se tornar leve e grandiosa. Então, aí sim, muda a história completamente. Então, eu vejo que gente reclamando aqui que eu estou criticando. Eu não estou criticando ninguém, eu estou chamando a atenção da mente distraída de muitas pessoas que continuam ainda insistindo aqui, que eu estou vendo, em se perder em conversas. Olhem para dentro de si mesmos. A Emília explicou muito bem isso. Olhem para dentro de si mesmo. É a hora de olhar para dentro. Observem tudo que vocês têm dentro de si e tire tudo que não presta e elevem, amplifiquem o que tem de bom. Aí uma transformação muito grande vai acontecer. E assim, ó, muito rápido. Gente, isso é tão vital hoje, que eu acho que não tem outro caminho. Assim, acho que as pessoas ficam fazendo maratonas, mas são maratonas de coisas o tempo todo fora. Está na hora de fazer uma maratona interna. Verdade. Porque nós precisamos maratonar dentro, o caminho interior é muito maior. E outra, é uma realidade real e muito mais fantástica do que qualquer ficção. Isso com toda certeza. Então, assim, eu até aproveitar, se vocês quiserem maratonar numa jornada iniciática, estarei fazendo esse fim de semana sobre a ciência secreta do ar, exatamente por isso, para ajudar as pessoas a descobrirem o potencial que elas têm de autocura e de organizar essa mente, esse sentir, essa falta de sono, essa ansiedade, com instrumentos que não custam nenhum centavo. Apenas vai custar o quê? A dedicação de cada um para compreender o seu real potencial e alguns conhecimentos muito que estavam totalmente, né, fora da humanidade, iniciático mesmo, né, para que as pessoas possam ser cada vez mais o quê? Autoconscientes. Porque não vai ser diferente a caminhar. Uma pessoa autoconsciente, ela está no meio do povo, fazendo o que precisar fazer, como a gente está. E eu falo, naquele momento, quem está desperto está ali, tem que irradiar a consciência que tem, porque ela vai se encontrar com os demais, né? É igual um furinho de alfinete no blackout de um quarto. Se um furinho de alfinete, acabou o blackout. A luz entra e ela vai passar aquilo ali. Se cada um de nós que tem a consciência se junta a uma multidão em prol de um propósito comum para o bem maior, é muita luz, é muita luz. Então, se quem quiser, chamada aí, está o convite, chamado do coração. Mas, assim, aproveitando aqui, né, esse momento, mas, assim, aproveitando de forma consciente, viu, Ana Maria e Egon? Porque coincidiu que eu vou fazer esse final de semana, essa jornada iniciática, e exatamente porque muita gente está me pedindo como fazer para aplicar o conhecimento em prol desse momento que a gente está vivendo, com lucidez, com clareza, com bagagem, é o que a gente precisa fazer. Então, em vez de você ficar se afogando em mesas de bares, com discussões inúteis, que não vão para lugar nenhum, em grupos, e falando e repetindo coisas, e duvidando até de si mesmo o tempo todo, use esse tempo sagrado da sua vida para se informar de verdade,
para que você possa ser o grande maestro dessa sua história, da sinfonia da sua vida. E não ficar na mão de outros como nós ficamos por não ter conhecimento. Nós fomos escravizados porque a nossa ignorância foi maior. Não é ficar como vítima, eles lá vieram e nos aprisionaram na gaiola, né? João e Maria, a bruxa. Não, isso não existe, não. Eles fizeram isso porque houve quem entrou na gaiola e quem aceitou a gaiola como condição de vida. E assim, agora que é a liberdade, tem que aprender a ficar de pé sozinho, né? Então, nós precisamos nos unir nessa busca concreta de uma outra camada de consciência para a sociedade, né? É isso que a gente precisa cultivar. Hoje, o dia de hoje é importantíssimo, individualmente, coletivamente, para o Brasil e para o mundo inteiro. Uma data, assim, de libertação da humanidade. É o começo da liberdade. E é mesmo. É mesmo. 100% certo. Uhum. Tá. Outra coisa importante é vocês saberem, assim, numa boa, sem medo, sem preocupação, tá? Existem aí, se não me engano, 4 países vizinhos nossos aqui que estão assim, arquitetando uma invasão militar contra o Brasil, através das fronteiras, e é por isso que está também tendo movimentação de tropas no Brasil inteiro. Eles já fortaleceram todas as fronteiras. Os satélites lá que o Bolsonaro negociou lá com Elon Musk, eles estão monitorando todo o espaço aéreo aí dessa fronteira toda. Olha, não passa nem um gato lá sem que eles não percebam. Então, para evitar que este movimento militar aí ocorra, ele está sendo motivado pelo presidente do Chile. Então, temos aí um outro problema também, que eu estou acompanhando aqui, que é com a liderança voltada para o MTT, lá do Partido das Trevas. Eles estão planejando começar a invadir terras dos 4 estados brasileiros, vai iniciar agora em dezembro, porque eles têm a estratégia deles lá, que é quando os juízes estão de férias coletivas, essas coisas todas. Então, eles pretendem invadir fazendas, entrar com armas e atirando. Foi isso, eles deixaram bem claro isso, que eles não vão medir. Por quê? Porque os excelentíssimos, supremos, iluminados deram carta branca para eles fazerem isso. Então, os militares estão precavidos, estão preparados, tudo tranquilamente, na surdina, em silêncio, para não colocar medo na população, porque vai ser necessário decretar um estado de sítio no Brasil. Começou isso aí, vai ter estado de sítio, todas as fronteiras fechadas, e então se inicia uma onda de prisões jamais vista neste país. E aí vão tirar todas as baratas, os ratos, as pulgas e insetos, todas essas parasitas vão ser retirados de cena. Eu ainda não imagino para onde que serão levados, porque não tem prisão para tanta gente. Vão ser muitas milhares de pessoas, segundo as informações, tudo isso que estou dizendo, que eu recebi aí por parte de militares. Então, não se assustem com o que vem por aí, não entrem em pânico, não pense que está começando a Terceira Guerra Mundial, porque está começando, ela está terminando, é o contrário. Nós já estamos numa Terceira Guerra desde 2001, ela vai terminar agora. Então, não tenham medo, fiquem calmos. Em outras palavras, vocês estão vendo acontecer a Operação Storm na prática. Vai ter toque de recolher, as pessoas não devem ficar fora de hora nas ruas durante esse período,
vão ser assim, acredito aí que vai ser talvez por uma semana, não temos como saber exatamente com precisão, mas é o que está para acontecer. E depois disso, podemos gritar o grito da vitória, e depois disso, aí sim que vocês vão ver, depois de retirar todos esses parasitas que estão aí, vocês vão ver o nosso país, falando do Brasil, porque isso vai acontecer no mundo inteiro, o que está acontecendo aqui vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer em todos os países. Vai haver uma limpeza geral, e então o nosso mundo estará pronto para entrar para a última etapa de entrada para uma nova era. Tá? Nós estamos assim no ápice da coisa. Então, todas as pessoas vão ser conduzidas durante algum tempo ainda a esse despertar interior através de muitos meios diferentes. O quanto antes começarem, melhor vocês vão se sair. Tudo que é banal, fútil, essa besterol, essas coisas todas, joguem no lixo e comecem a lidar com a vida de maneira madura, séria. Tirem as picuinhas de dentro de si mesmo, sabe? De fofoca, tá falando de um, falando do outro, essas briguinhas, essas coisas, tudo. Arranca fora tudo isso aí, porque isso vai ser um entrave para a sua evolução. Vamos fazer o que está acontecendo nas ruas, como a Ana falou, desenvolver a fraternidade, a irmandade, as pessoas agora, nesses dias, todos vão precisar de muita ajuda. Aqueles que sabem, usem o que vocês sabem para ajudar aqueles que não sabem, que estão desesperados, que estão com medo. Ajudem, vocês estão sendo convocados. Agora. E quanto mais lhes é dado, mais será cobrado. E isso é uma lei. Então, pense bem o que vocês estão fazendo. Vocês estão recebendo e vão ter que colocar na prática agora, tá bom? Essa turma aí, a outra turma aí, eles já estavam planejando cobrar PIX, tudo que foi feito de bom para as pessoas aí, que foi conquistado, duras penas aí pelo nosso presidente, eles estavam querendo desmanchar tudo isso. Mesmo esses que estão cegamente defendendo esse outro lado aí, eles iriam ser os primeiros a entrar em desespero de ver o erro que cometeram. Então, as Mad Beds vão vir assim que tiver tudo pronto, arrumadinho, limpinho. Aí não é só Mad Bed, tem muita coisa, tudo que eu venho falando de maravilhoso que vem para a humanidade, começará a vir assim que essa parte estiver pronta e estiver sem perigo, né? Então, aí vem prosperidade para todo quanto é lado. Eu vivo dizendo que o nosso país não vai ter mão de obra suficiente para dar conta de tantos projetos que vai ser iniciado aqui no Brasil e no mundo. Projetos gigantes, maravilhosos, espetaculares. Então, isto vai tudo acontecer assim que tiver toda essa parte limpa aí, os ratos, os parasitas retirados de cena. Então, aí vocês vão ver o sol nascer, brilhando para essa nova terra diante de todos. É isso aí. Vamos manter aí a fé, a tranquilidade, a alegria interior, é muito importante, porque quando você tem confiança, você tem certeza dentro de você, através de uma fé férrea, você tem alegria, porque sabe que naqueles tempos, lembra lá quem lê a Bíblia, está escrito lá, 10.000 cairão de um lado, 1.000 do outro, e você não será tocado. Porque você está vivendo o seu Cristo interno, a sua luz interna. E não é preciso ficar de joelho rezando o tempo todo, rezando. Outro dia eu fiz um áudio, um vídeo falando sobre isso. Parem de ficar rezando o tempo todo aqui e pedindo. Não, quer rezar, reze, mas seja uma reza de vitorioso, e não, sabe, fica mendigando ajuda.
O poder está dentro de nós, sabe? Põe esse poder para fora. É isso. Por que fica buscando lá fora? Não existe lá fora. Tudo está aqui dentro de nós. A luz do Cristo está dentro de cada um de nós. A da espiritualidade, tudo está dentro de nós. A vida, se a vida está dentro da pessoa, é porque Deus, o universo, o Cristo, como queiram chamar, está dentro de nós. Então, não direcionem essa energia lá para o nada, direcione para o tudo que está aqui dentro, onde está o tudo e o todo. Aí sim, então tem que ser diferente isso. Aí a gente alcança a certeza, a tranquilidade e os passos firmes e retos para o futuro que a gente espera. É isso aí.